Bom, agora nós vamos falar de um tema muito interessante. Aliás, nós, na semana passada falamos muito sobre esse tema aqui, que é a saúde, principalmente a saúde aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, enfim, em todas as cidades dessa grande Minas Gerais, né? E a gente sabe que, Gilson, a saúde tem sofrido um colapso. Isso é nítido, é notório para qualquer leigo na matéria, na situação, enfim. Você vai para o hospital, é 4, 5 horas de espera, sendo ele privado ou público, principalmente nesse surto de dengue. E o que mais assusta a gente é que o privado, que deveria pelo menos dar um atendimento muito mais VIP, assim podemos dizer, ou pelo menos aquilo que foi contratado, seria 4 ou 5 médicos atendendo ali a demanda, que para alguns hospitais ainda é pouco, tem 1 médico ou 2 médicos e ainda querem privatizar mais, Gilson. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre o tema, como você disse, talvez dos mais importantes da nossa sociedade. Aliás, saúde, segurança pública e educação são temas que nós precisamos cada vez mais preservar e ter um investimento humano e material cada vez maior. E o que nós estamos falando aqui de saúde, o Brasil, nos anos 80, criou o maior sistema público de saúde do Ocidente. Para a gente ter ideia da importância desse projeto do Sistema Único de Saúde, há 3 anos atrás, o governo dos Estados Unidos, o Barack Obama, fez um debate nos Estados Unidos porque a situação da saúde nos Estados Unidos estava um caos. Porque os governos anteriores, republicanos, tinham uma visão de que a privatização da saúde era o caminho a ser alcançado. E chegou a uma situação de caos completo nos Estados Unidos. Barack Obama transformou o governo dele, o primeiro governo, o principal elemento do debate público nacional dos Estados Unidos foi o projeto de uma educação pública. E eles vieram para o Brasil pesquisar qual era a forma de organização do Sistema Único de Saúde. Nós tivemos, naquela ocasião, vários técnicos do Ministério da Saúde no Brasil que foram aos Estados Unidos para poder discutir e debater qual que eram os princípios da formação do Sistema Único de Saúde aqui no Brasil. E o que nós estamos vendo é que, nesse último período, o Brasil, ao contrário de reforçar o sistema público de qualidade, acessível a todo mundo, o que vem ocorrendo é ao contrário, é fortalecer o setor privado de saúde e, como você bem disse, um setor privado que não dá a mínima condição àquelas pessoas que precisam, porque saúde é aquela que você vai quando você precisa, necessita, você está doente, necessitando, e não dá o retorno necessário às pessoas. Então, esse é o debate que a gente gostaria de trazer para o debate hoje, na parte da manhã, porque o que nós estamos enfrentando agora, nesses próximos dias e meses aqui em Belo Horizonte? Um projeto da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, que começou a tramitar na Câmara de Vereadores e que tem como objetivo ampliar o setor privado de saúde em Belo Horizonte. E nenhuma contrapartida para o setor público. Se nós olharmos o que está acontecendo com os postos de saúde, a falta de unidade de pronto atendimento das UPAs, os hospitais públicos, por exemplo, o Barreiro já era para ter sido inaugurado, está lá sem obra. Então, um caos que nós vivemos no setor público, o governo não tem nenhum tipo de política para melhorar a qualidade do serviço público de saúde e uma aliança com o setor privado para poder ampliar o setor privado. O mais grave, eles querem ampliar o setor privado, destruindo áreas ambientais, que é o projeto que vai para a Câmara de Vereadores. Ou seja, você já prejudica a saúde, porque a questão ambiental hoje, e numa cidade como Belo Horizonte, onde nós temos uma qualidade de vida muito ruim, Belo Horizonte, não sei se você sabe, mas tem um problema de inversão térmica, no som da Serra do Curral, então a qualidade ambiental da cidade é muito grande, ela vem verticalizando, poluição ambiental, monóxido de carbono e tal. Quando você quebra áreas ambientais, você também dificulta ou piora a qualidade de vida e de saúde, e isso tudo em função do setor privado de saúde. Então, é um tema que parece que nós estamos discutir e debater, porque nós sabemos qual é o futuro que nós queremos para a cidade de Belo Horizonte. Você está falando aqui especificamente de Belo Horizonte, mas a gente sabe que isso aqui pode ser ampliado para o país inteiro, né? Sim. A gente está falando de Belo Horizonte porque a gente conhece a realidade de Belo Horizonte. Mas esse problema tem alcançado muitas cidades do Brasil, e quanto menor a cidade, por exemplo, mais elas sofrem com a saúde no sistema público, porque é mais descaso, né, menos investimento e etc. Agora, é verdade que o setor privado precisa também, vamos dizer assim, ser liberado para crescer.
Mas isso, quem tem que olhar é o cara do privado, né? O governo tem que olhar o sistema de saúde público, porque se tem um sistema de saúde... O sistema de saúde público do Brasil não é o pior do mundo. Haja visto o que você está dizendo aí, que nós estamos sendo servindo de modelo para alguém lá fora, né? Tem muita coisa que acontece aqui que é coisa boa e a gente tem que falar das coisas boas. Mas o que a gente fica triste de ver é que é uma área em que as pessoas parecem que querem entrar nela, o pessoal que trabalha no ramo, só para ganhar dinheiro e não para fazer o que eles foram chamados para fazer, né? Eu sempre digo isso, quando você vai na padaria para comprar pão, você espera encontrar pão lá na padaria. Então o padeiro está lá para fazer pão. Quando você vai buscar um serviço de saúde, você espera encontrar aquele serviço, né? E o que o governo e as agências reguladoras precisam fazer é exatamente fiscalizar quem está dizendo que oferece tal produto e o governo dá conta daquilo que ele precisa dar conta, porque afinal de contas, dinheiro para isso tem, porque nós pagamos muitos impostos, né, para que sejam investidos na área da saúde também. Né? Já se discute há décadas sobre os investimentos na área da saúde. Me lembro quando tinha o CPMF, e o CPMF foi criado para um investimento X na área da saúde, um valor era para ser investido na área da saúde, depois acabaram com a CPMF, depois que vai criar outro imposto, como é que vai ser? Quer dizer, tudo isso preocupante com a saúde pública e parece que a coisa só está andando para trás, né? Olha, algumas questões que a gente podia falar, por exemplo, na questão do Estado. O Estado, recentemente, há uns 2 anos atrás, fez um tal de termo de ajuste de gestão, chama TAG. Porque você sabe que é previsto na Constituição Federal e Estadual o valor mínimo para poder aplicar em saúde, que é 15%. Sim, sim. Esse TAG foi feito pelo governo do Estado, onde diminuiu o investimento garantido da Constituição Mineira para investimento em saúde. Então, o que vem acontecendo? Nem mesmo os valores constitucionais que estão garantidos estão sendo aplicados à saúde hoje, por mecanismos como esse que aconteceu em Minas Gerais, o tal do TAG, onde o governo investe menos. A política de saúde do Estado de Minas Gerais, por exemplo, você ampliou a discussão nossa, e é verdade o que você fala, vive um caos também. Por exemplo, nós estamos discutindo a questão de Belo Horizonte, mas Belo Horizonte, ela converge pacientes de toda a região metropolitana de Belo Horizonte. Sim. De cidades hoje, dormitórios, cidades com 500 mil, 200 mil, 300 mil habitantes, que não tem um único hospital. Por exemplo, em Ribeirão das Neves, não tem um único hospital. Santa Luzia, não tem hospital. Então, o que está acontecendo? Como não existe uma política governamental de estabelecer polos regionais, a descentralização da saúde, para poder garantir a saúde mais próximo do cidadão, ela converge para Belo Horizonte. Então, você tem uma estagnação do centro de Belo Horizonte, como centro de saúde pública, e uma ausência completa de uma política de saúde para o Estado de Minas Gerais. No entorno. Uma crise, né? Então, falta investimento, falta política, falta, vamos dizer, uma visão de que saúde precisa ser preservada. Porque você imagina uma pessoa com o infarto numa cidade de Santa Luzia, até ele chegar na área hospitalar de Belo Horizonte, possivelmente ele já morreu. Sim. Né? Esse é um primeiro problema que a gente precisa discutir. Segundo, eu não sou contra a saúde privada, apesar de achar e considerar, todos sabemos, que é um negócio. Sim. Não é? O cara investe dinheiro para ter retorno. É um negócio, é uma empresa. É uma empresa. Então eu não sou contra. O que nós vamos discutir é o seguinte, o projeto da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, voltando para cá, que há uma previsão de construção tem 28 hospitais dizendo que vão ampliar os seus negócios. Ora, nós estamos falando da ordem de 20, 30, 40 bilhões de reais. Se a população de Belo Horizonte vai ter o sacrifício de perder áreas de preservação, áreas especiais da cidade, para que o setor privado amplie os seus negócios para poder melhorar a sua rentabilidade, qual é a contrapartida da população? Por exemplo, nós temos aí 96 postos de saúde caindo aos pedaços na cidade de Belo Horizonte. Caindo aos pedaços. Às vezes não tem um banheiro para o paciente poder ir para poder ter as suas necessidades ali no período de espera do atendimento. Não seria, por exemplo, discutir tudo bem, vamos discutir ponto a ponto, caso a caso, né, de cada hospital, o que vai impactar na cidade. Sendo feito o projeto, qual é o retorno disso para o setor público? Por exemplo, tem um hospital grande sendo construído. Então, nós temos 6 hospitais sendo construídos em Belo Horizonte hoje. Desses 6, vai gastar 10 bilhões lá para poder construir hospitais. Será que se desse 2% para poder reformar 5 postos de saúde, para atender a população, não seria uma contrapartida razoável do ponto de vista da perspectiva da assistência do setor público? Então, o que nós estamos querendo discutir, porque
Nos últimos dias, eu tenho sido contrário, talvez a única voz dissonante dessa discussão na Câmara, dizendo, ó, o vereador Gilson Reis é contra a saúde. Não é verdade o que estão dizendo. Eu sou contra a forma como estão tentando impor uma lógica... Uma maneira desorganizada seria, né? E não discutir no setor público. Nós vivemos uma crise de dengue, morreram dezenas de pessoas em Minas Gerais nesses últimos 2 meses. Novamente, fruto da incompetência do governo em combater o vetor lá no mês de outubro, porque eu sou biólogo. O ovo do mosquito ele dura 1 ano no meio ambiente. Nós vivemos num país tropical. Choveu, aquele ovo teve contato com uma água limpa, ele vai eclodir, vai gerar mais um vetor. E com isso o que aconteceu? Nós tivemos uma explosão de vetores, porque não houve prevenção lá no mês de setembro do ano passado, outubro, não houve um ataque ao vetor. Quando chegou no período de chuvas, os ovos estavam postos e estavam lá na condição de eclodir e virar um conjunto, uma epidemia, porque o mosquito passou a ter um ambiente favorável à sua transmissão de doença. Então, também pela ausência do Estado. Aí culpa as pessoas pela responsabilidade que não são das pessoas. É lógico que você pode melhorar a sua casa, resolver os problemas do dia a dia, amenizar, né? Mas quantos lotes vagos tem, quantos lugares acumulam água nessa cidade, nesse estado?